O ministro do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando de Alexandre de Moraes, rebateu as críticas do governo americano sobre bloqueio a multas e multas a empresas americanas que atuam também no Brasil. Moraes disse que o país não é mais uma colônia. Confira. É importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Na sequência, na linha do tempo, um pouco depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também entrou no debate. Confira. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Tiago de Aragão, qual é o grau de comprometimento do governo americano em suas várias esferas, nesse contexto político no qual Big Techs, apoio a grupos que o governo americano acha que tem que incentivar, principalmente grupos de direita ao redor do mundo, tem em relação ao Brasil? Nós não estamos ouvindo o Tiago. Será que você tem que comutar algum botão, Tiago? Não acreditamos em conspirações, tá? Era só um botãozinho mesmo. Por favor, Tiago. Você quer que eu repita a pergunta ou você conseguiu ouvir? Por favor, prossiga. Prossiga, por favor. Bom, ontem à noite eu tive com algumas pessoas do novo governo americano, e uma pessoa num cargo muito alto. Eu perguntei para ele sobre o que ele está achando de todas as movimentações do governo e qual que é a lógica que ela segue. Ele falou que a lógica é a lógica da manhã, é a lógica de como se desperta. E eu entendi isso como que não existe ainda uma coordenação e uma estratégia uníssona dentro do governo nas suas abordagens em relação a países, em relação à sua própria agenda, em relação a tarifas, em relação à política doméstica. Mas o que acontece é um processo reativo por parte de algumas pessoas dentro do governo americano que eles enxergam alguns alvos que são móveis pelo mundo. E o Brasil acaba sendo um alvo relativamente fácil dentro dessa nova estrutura. Claro que o Trump ele quer jogar e mandar uma mensagem ao mundo de que as velhas formas ou as formas que nós consideramos tradicionais de funcionamento de governo ou de interação e relação entre os países, essas já não servem mais. E ele quer, basicamente, refundar uma nova ordem onde a visão americana é uma visão que se espelha na visão dele e não necessariamente numa visão conjunta com várias outras pessoas que fazem parte do governo. Então é um momento de muita confusão aqui, é um momento de muita dúvida, é um momento onde pessoas do próprio governo que em cargos de segundo e terceiro escalão estão se demitindo todos os dias, e existe um grande ponto de interrogação de qual que vai ser a postura dos Estados Unidos em relação ao mundo. Isso que acabamos de ver, por exemplo, na introdução, aplicado em relação ao Brasil, por parte de uma comissão no Congresso americano, em tese isso se aplicaria a futuros novos aliados dos Estados Unidos, como Rússia também. Então gera muitos pontos de interrogação de como vai ser a aplicabilidade de tudo isso. Eu entendi você dizer que a postura depende de como é que o cara, qual o espírito que ele acorda, é isso? Como é que você acha que vão acordar amanhã, hein?
Olha, o que vão acordar amanhã voltados para o México, que acaba sendo uma prioridade de hoje, né? Hoje tivemos aqui na cidade várias pessoas do governo mexicano tentando, de alguma forma, adiar as tarifas. Existe também teve a conversa com o primeiro-ministro britânico, existe a resposta do judiciário brasileiro, tem um cardápio nas mãos, tem um armamento chinês se armando em relação a Taiwan. E, então, depende de como isso vai acontecer. A tendência é, quando um desses temas aperta, um novo tema que nós nem imaginamos acaba surgindo. E tem o Zelensky chegando. Lourival. Uhum. Esse tema que eles rotulam de liberdade de expressão é tão importante para esse governo americano que o Trump chamou o J.D. Vance hoje na cúpula com o Keir Starmer, que não é comum, né? É uma cúpula entre dois presidentes. Chamou o vice-presidente, porque essa é uma pauta muito do J.D. Vance. O J.D. Vance chegou, falou que prezava muito a relação especial entre Reino Unido e Estados Unidos e disse o seguinte, aspas, mas também sabemos que houve violações à liberdade de expressão que, na verdade, afetam não apenas os britânicos, é claro, o que os britânicos fazem em seu próprio país cabe a eles, mas também afetam as empresas de tecnologia americanas e, por extensão, os cidadãos americanos. Então, isso é algo sobre o qual falaremos hoje no almoço. Aí o Keir Starmer respondeu, olhando nos olhos, eles estavam a poucos metros assim, um do outro, assim... Tivemos liberdade de expressão por um período muito, muito longo no Reino Unido e ele continuará por um período muito, muito longo. Certamente não gostaríamos de intervir, se referindo aos cidadãos americanos, e não o fazemos. E isso está absolutamente certo. Mas em relação à liberdade de expressão no Reino Unido, tenho muito orgulho disso, da nossa história nesse aspecto. É interessante, o Lourival, porque hoje eu conversando também com esse pessoal, esses bolsonaristas, quem está pensando nessas estratégias nos Estados Unidos e aqui, eles colocam exatamente isso, né? Não exatamente, mas essa linha mestra, de haver um interesse, ou haver um debate sobre o interesse americano de pegar o Alexandre de Moraes como um exemplo para derrubar potenciais barreiras de europeus, de juízes, de burocratas europeus contra o tema de liberdade de expressão que estariam atrapalhando justamente as empresas americanas numa guerra tecnológica e de redes e de plataformas, principalmente contra os chineses. Então bate direto com a percepção da estratégia toda que eu ouvi aqui, de ter a liberdade de expressão como um pano de fundo para um projeto maior comercial das plataformas americanas perante o mundo. Cabe mencionar nesse contexto, Lourival, o que o J.D. Vance fez às vésperas das últimas eleições alemãs. Ele foi à Alemanha e lá ele acusou o governo alemão, no fundo, o país inteiro, não foi só o governo alemão, de prejudicar a liberdade de expressão ao estabelecer restrições à divulgação de materiais claramente abraçados pela Alternative für Deutschland. Uma parte desse partido não esconde de forma alguma simpatia com o regime que os alemães acham que tinham deixado para trás, o regime nacional-socialista. E a divulgação desse tipo de material é proibido pela Constituição alemã. Talvez seja uma das poucas democracias europeias que tem um dispositivo que cerceia a liberdade de expressão. Os alemães têm essa memória. Nunca mais. O nunca mais significa jamais deixaremos que se divulgue esse tipo de material. É cerceamento da liberdade de expressão? É cerceamento da liberdade de expressão. E é isso que o governo americano está atacando agora, exatamente, Thaís? William, esse é um ambiente que vai sendo contaminado, né? E aquela turma que está extremamente preocupada em perder negócio, em ser prejudicado, em não ter o governo como aliado na tentativa de alcançar um mínimo de acordo com o governo americano, vai só piorando a situação. Então, a minha percepção hoje, ouvindo de um empresário grande do setor de aço e alumínio, ele dizendo assim, a gente está dizendo para as pessoas para saírem buscando os empresários que conhecem, porque do governo brasileiro não esperamos. O debate foi contaminado. Ninguém quer saber mais do que vai acontecer com o exportador brasileiro. Então, por quê? Porque essa ideologia da discussão política contamina qualquer discussão.
mesmo com os empresários. Deixa eu pegar esse teu ponto e passar para o Tiago. Tiago, agora na semana que passou, alguém que trabalhou muito com o Trump em relação a outros países, Mike Pompeo, foi diretor da CIA, foi secretário de Estado americano, ele participou de um evento aqui em São Paulo e soltou uma frase dura. Ele disse assim, se vocês acham que conseguem fazer sentido de tudo que emana da Casa Branca, vocês vão ficar loucos. Ele está dizendo que a Casa Branca é um hospício, que não dá para ter um sentido de tudo que sai dali. Aí, voltando ao que a Thaís está levantando, Tiago, a pergunta a você é a seguinte, você mesmo caracterizou como grande confusão o momento atual, com uma cacofonia, eu estou colocando a palavra, você não usou ela, sou eu que estou usando, com uma cacofonia. Dessa cacofonia, Tiago, o que você entende em relação ao Brasil? Olha, essa cacofonia, que é um termo excepcional para descrever o que está acontecendo, ele acaba... o Trump ele vem percebendo aos poucos que existem alguns países do mundo que têm uma capacidade, que possuem uma capacidade de retaliação relativamente alta. A China é um deles e nós já sabemos, o México é um deles, o Canadá até certa medida, a União Europeia é um contexto um pouco mais complexo geopolítico, mas o Brasil ele acaba se tornando um alvo relativamente fácil, não só por conta da forma como a nossa cadeia comercial, nosso relacionamento comercial funciona, mas o Brasil é um país onde tem uma oposição ativa que instiga essa relação confrontacional entre os dois países. Não há, por exemplo, no México, nenhum grupo opositor que está estimulando o governo americano a aplicar tarifas contra o governo mexicano. Assim como não existe uma oposição no Canadá que também estimula isso. Existe uma unidade maior no processo de defesa e de proteção dos interesses do país. E o México é um exemplo muito claro. No Brasil não é o caso, porque o Brasil ele vive uma polarização similar. Essa polarização ela é extremamente agressiva e o principal aliado, como foi colocado no início do programa, da oposição brasileira é o atual governo dos Estados Unidos. Então, todo esse contexto é um contexto agradável, é uma saída agradável para o governo americano exercer essa linha de ataque, onde ele pode mandar mensagens para o mundo inteiro com alvo no Brasil, sabendo que a retaliação ela é simplesmente palavras. São simplesmente palavras que não incomodam o Trump. Então, acho que esse envolvimento ativo da oposição brasileira nesse processo para instigar o governo americano é algo mais particular em relação como os Estados Unidos relaciona similarmente com outros países do mundo. Deixa eu trazer um pouquinho para o cenário doméstico, Lorival, com a sua permissão, essa questão que o Tiago acabou de levantar. É uma faca perigosa essa para a oposição. Está claro que o Executivo se coloca como protetor do Judiciário, nessa questão específica, que oferece facilmente uma bandeira patriótica nacionalista. Afinal de contas, está claro que a oposição brasileira espera como chamava na época de filme de faroeste, os da minha geração lembram do que era o 7º de Cavalaria, né, Lorival? Uhum. A gente chama a cavalaria. A cavalaria, principalmente o 7º Regimento, que ele chegava na última hora para salvar os que estavam ali numa situação complicada. Então, dá na cara que a oposição brasileira, de alguma maneira, enxerga algum tipo de salvação para o que ela tem como fonte, digamos, como eixo de ataque ao judiciário vinda dos Estados Unidos. Como é que vai funcionar isso dentro do Brasil? Bom, a grande expectativa e a oposição está muito bem articulada nisso, né, junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, né, que tem conexões diretas lá com o trumpismo. Eu senti nesses dias, né, nesse assunto a semana inteira, tem uma bancada, assim, tem uma conexão direta bolsonarismo e trumpismo nos dois congressos e nas políticas internas dos dois países. Você tem ali uma meia dúzia de parlamentares que estão atuando diretamente lá no Congresso Nacional em diversas frentes, a gente falou um pouco disso ontem aqui, e aqui também toda a oposição está nisso, pegando o tema da liberdade de expressão como um eixo. Porque se a gente olha a aliança Palácio do Planalto Supremo Tribunal Federal, que ficou mais uma vez escancarada nesse episódio de ontem, assim, se alguém duvida que tem uma aliança, porque o ministro Alexandre de Moraes
na prática, rever uma nota do Itamaraty, eu não, assim, eu já estou, você mais do que eu, mas eu estou há pouco mais de 20 anos nessa cobertura, não me lembro disso ter acontecido. Um ministro do Supremo passar por ele uma nota do Itamaraty respondendo nos Estados Unidos. Então, isso está muito claro. Então, eles pegam, a oposição pega esse gancho da liberdade de expressão, pega essa associação do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal e encontram um caminho junto com uma conexão com o trumpismo dentro do Congresso americano. Por quê? Porque acima do Supremo não há nada. Para onde que eles vão correr? Essas pessoas estão próximas de ser presas, né? Se a denúncia for julgada neste ano, como o Supremo quer, agindo politicamente. Porque a opção do Supremo de não julgar o Bolsonaro em 2025, quer dizer, de julgar em 25 para não contaminar o processo político em 26, é uma decisão política. Né? Uma ação penal costuma durar 3 anos no Supremo Tribunal Federal. Essa, com 34 denunciados, duraria quanto? Duraria 5, 6, 7 anos. O que se trata aqui, no fundo, é a possibilidade que o governo brasileiro hoje encontra de abraçar algum tipo de bandeira que o coloque numa situação um pouco mais favorável diante do que ele tem enfrentado de dificuldades internas. Isso chama-se... Qual é o tamanho do anti-americanismo no Brasil? O quanto o que o governo faz agora encontra um veio ali propício para o patriotismo anti-americano. Esse é um terreno muito fértil aqui no Brasil. A gente viu como isso influiu na política externa do presidente Lula, né, nesse terceiro mandato, com essa aproximação com a China, a aproximação com a Rússia, o envio do vice-presidente Alckmin para a posse do presidente no Irã, as críticas duras em relação a Israel e aquela visita um pouco fria e breve, né, com o Biden, embora os dois estivessem, em tese, em campos ideológicos próximos, embora a esquerda brasileira ainda precise fazer a sua atualização pós-queda do Muro de Berlim, mas, de qualquer maneira, não seriam adversários ideológicos, digamos assim, né? E esse discurso do Alexandre de Moraes é um discurso bastante militante, né? Quando fala da independência do Brasil, eu acho que não é um discurso apropriado para um juiz, né? Acho que os juízes eles falam nos autos, né? Eles não ficam fazendo análise, e nesse caso foi mais do que uma análise, né? Foi isso, um discurso militante, né? Assim, como se o Brasil estivesse numa briga contra os Estados Unidos, né? Defendendo a sua independência, ou como os Estados Unidos estivessem ameaçando a soberania brasileira. E aí, então, essa coisa do patriotismo não é só no executivo, mas no judiciário também. Então, é mais do que uma politização agora, é uma ideologização de 2 dos 3 poderes, sendo que envolve um poder que seria... Claro, todo o ser humano é político, tudo que nós fazemos é político, mas o judiciário seria, digamos, aquele que deveria resguardar a sua reputação técnica, né? William, só para a gente fechar aqui um ponto que é a questão do mercado, né? O Trump Trade, que se sustentou aí até agora, na expectativa de que ele não fosse tão pesado na coisa das tarifas e tal, que foi um trade que também funcionou aqui no Brasil. E o mercado brasileiro está gostando do que o Trump está fazendo. Gosta do que o Trump faz, gosta do que o Elon Musk está fazendo, né? Você esteve no evento dos bancos, várias pessoas nesse evento, um evento grande de banco aqui em São Paulo, falaram a mesma coisa, apoiando, dizendo que vai dar certo e tal. Então, parece até um paradoxo entre aqueles que vão se prejudicar pela falta de diálogo do governo brasileiro institucionalmente com o governo americano e outros que estão achando legal o que ele faz. Então, só para terminar, porque eu sei o quanto que você conversa com todos os setores da economia. Neles, até aqui, prevalecia a seguinte esperança, de que questões fossem resolvidas mediante negociação diplomática e racionalidade ao tratar das questões. Isso aí foi pro ralo? Foi, a racionalidade, pelo menos ninguém mais espera que ela prevaleça.